Alunas e alunos do Darwin, terceiro ano, saudações geográficas, videoaula número 3, exercícios, apostila extra, geografia B, população, módulo 2, apostila extra, módulo 2, migrações, ok? Vamos lá? Então, aqui ele coloca... Vejam a apostila 1, caderno extra 1, tá? Geografia B, olha isso daqui, geografia B, módulo 2, estrutura da população e migrações, ok? Página 18, localizou? Tá bom? Caiu na UERJ, olha isso daqui, ele coloca, tá? Ele coloca uma estrutura etária brasileira, tá? 9% de idosos, mais ou menos metade de adultos e 40% de jovens menores de 20 anos, e o adulto é o maior que 60, combinado? Então vamos lá. Aí ele pergunta, ao olhar uma pirâmide etária, que você não precisa necessariamente olhar para essa, tá? Essa pergunta é mais teórica, ó. Ele fala os indicadores que explicam a situação de transição demográfica. Ele fala, o Brasil está numa transição. É verdade, antigamente era muito jovem, muito mais jovem, tá certo? Agora não, agora já são mais adultos. Os idosos eram mínimos 1, 2%, hoje já são quase 10%. Estamos na transição. Aí ele pergunta, que características indicam que o país está executando a sua transição demográfica, ok? Transição nada tem a ver com movimentos populacionais. Então A e B estão fora, ok? E a transição, ela é uma evolução. Então a tendência da natalidade diminuir. O aumento da expectativa de vida também é um sinal de evolução. Por que motivo? As pessoas viverem mais significa a medicina evoluiu, as condições de vida melhoraram, ok? Gabarito letra C. Letra D, aumento da natalidade já não pode, letra E. Letra D, combinado? O ERJ são só 4 afirmativas, resposta letra D. Vamos direto para a pergunta número 3, porque a 2 é discursiva, a turma específica me procura, ok? A pergunta 3 do Mackenzie é uma pergunta tão boa, infelizmente ela tem um probleminha de comunicação que confunde as pessoas, tá? Então ele fala assim, hoje a população idosa no mundo é de 650 milhões. E segundo a ONU, daqui a 30 anos ela será de 2 bilhões. Ou seja, vai triplicar praticamente a população acima de 60 anos. Imagine o que vai ter que mudar no mundo para que essa nova situação seja execuível, né? Não leve a humanidade a um colapso. Nós estamos vivendo uma situação que deixa muito claro, a humanidade não encontrou ainda o seu caminho. Nós buscamos o melhor caminho, mas ainda não encontramos, ok? Tá? Nós temos dúvidas sobre quais são as melhores atitudes em situações de agora. Imagine situações de planejamento futuro, ok? Então vamos lá, a população vai aumentar. Letra A, a população idosa terá uma distribuição demográfica homogênea? Olha, nem precisa ler o resto, porque a gente sabe que nada no mundo se desenvolve homogeneamente, ok? Nem vou ler o resto. Atenção para as letras B e C, olha que interessante. Letra B, a maior parte da população idosa do planeta, tá bom? Ele quer saber o que vai acontecer em 2050. Estará concentrada em países desenvolvidos, os ricos, os centrais, onde o investimento social é alto, gerando uma elevada expectativa de vida. E a letra C, olha o que ela diz, que a distribuição da população idosa terá maior concentração entre países ricos e emergentes, por terem maior acesso à tecnologia e medicina. Essas duas alternativas são muito parecidas, tá? E elas refletem uma realidade atual. Ele quer saber em 2050. Quando você vai olhar o gabarito, você vai ver que o gabarito é letra D de dado, ok? Mas por que letra D? A maior parte dos idosos estarão em países subdesenvolvidos. Muito simples.
Porque a maior parte da população do planeta, ela mora em países pobres. Mas a maioria absoluta, é 2/3 da população mundial. E esses países, bem ou mal, estão tendo eles estão tendo conquistas sociais. A globalização não é só lado negativo, não. Ela tem trazido uma modernização. O Brasil é um exemplo, tá? E que a globalização ela pode não trazer a igualdade, mas ela tem trazido modernidade, tem trazido ganhos de educação, ganhos de modernidade que resultam em viver mais. Onde está o problema de comunicação? Primeiro, utilizar a palavra subdesenvolvidos, que é uma palavra anacrônica. Ele devia usar a palavra periférico, países do sul. Tá? Subdesenvolvido, hoje até falta de educação utilizar isso. Uma bobeada do examinador. Tá? Isso é erro de revisão. Não vai achar que o cara não sabe a matéria, não. Pelo amor de Deus, tá? Apenas passou lá despercebido. Usar a palavra desenvolvido e subdesenvolvido no século XXI, tá? Isso é coisa da Guerra Fria, ok? Do pós-Segunda Guerra. E segundo lugar, quando ele fala maior concentração, essa palavra ela tem dupla interpretação, né? Concentração ela aparece em porcentagem também, ok? Ela te lembra porcentagem. E ele está se referindo ao maior número de pessoas, né? Vai ter mais velho em país periférico, pronto, ok? O país rico, percentualmente, vai continuar tendo mais velho. Lá tem menos filhos e lá se vive mais. Já é assim hoje, imagina daqui a 50 anos. Tá certo? Se você pegar, daqui a 30 anos, se você pegar, por exemplo, a pirâmide etária de um país europeu, ela tem uma mortalidade que é parecida, em alguns casos até maior que de alguns países emergentes. Não é porque ela é pior, é porque lá tem muito velho. O velho morre, né? A letra E, errada, tá certo? O maior número de idosos, maior número, aqui já tá certo, aqui tá claro, é o número absoluto, tá? Se concentrar no continente europeu, devido à expansão da União Europeia, todo mundo sabe que a União Europeia está em risco, né? Ela pode inclusive acabar a qualquer momento, tá? Então o gabarito é a letra D, com todas as ressalvas que isso possa ter. O que interessa mais do que o gabarito é que você tenha entendido, que essa nossa reflexão tenha feito com que você tenha criado a sua posição crítica sobre o assunto. Lembrando que posição crítica não é posição extremada. Posição crítica é uma posição ponderada, diferente do senso comum. É uma posição que ela é suportada por alguma forma de estudo, alguma forma de reflexão, alguma forma de embasamento teórico. Combinado? Olha essa pergunta da PUC de Campinas. Olha só, aquele examinador do Mackenzie não tomou cuidado com a revisão de comunicação. Esse da PUC não tomou cuidado com a beleza, né? Tá, com a estética. Olha a pirâmide etária. Dá para você enxergar? A pirâmide é o escurinho, o cinza, tá? Então isso aqui é uma pirâmide etária. Aqui é jovem, aqui é adulto, aqui é velho. Aqui é um pouco jovem, muito adulto, bastante velho. Isso aqui é um país maduro. Aqui é um país jovem, nem começou a transição demográfica, desculpem. A transição demográfica. Quando começa a transição, você começa a ter mais adulto. Quando você está na transição. Mais jovem significa nem começou a transição. Então o país X, o grande número de jovens, verdade, significa elevar a expectativa de vida. Ao contrário, né? Se poucos ficam velhos, falso. B. Na pirâmide X, a substituição da força de trabalho é garantida pelo elevado número de jovens. É o gabarito, né? Claro, se tem muito jovem, você não vai ter problema de falta de mão de obra. Ok? Na pirâmide Y, considerando o percentual de jovens, a dinâmica de investimentos para gerar empregos e absorver a força de trabalho deverá ser elevada. Mentira! Como absorver força de trabalho? Vai ter problema de mão de obra no futuro aqui. Tá bom? Ok? Tá? Então o país assim tem que se preocupar mais com saúde e previdência do que com educação. Esse país tem que preocupar mais com educação do que com saúde e previdência. Combinado? A pessoa que é velha,
ela adoece, então ela vai precisar de mais cuidados de saúde. Ela aposenta, vai precisar da previdência. E aqui vai ter menos força de trabalho para gerar riqueza para o Estado poder sustentar essas pessoas. Letra D. Na pirâmide Y, a madura, o elevado índice de idosos, verdadeiro, muito idoso, amplia benefícios da utilização de políticas públicas, de poupanças internas para investimento no setor público produtivo. Mentira, né? Ele consome esses benefícios. O dinheiro que o governo poderia ter em investimentos, ele acaba sendo obrigado a canalizar para o setor previdenciário. Ok? Resposta letra B de beijinho, tá bom? A pergunta 5 da FDV, pergunta difícil, mas ela é excelente para você que vai fazer Enem, porque você resolve pelo bom senso, tá? No Enem isso é muito importante, né? Bom senso. Olha que interessante isso. Ele coloca, ó, população economicamente ativa, ok? São aqueles que estão em idade de trabalho e procurando emprego. Combinado? Em 1940 eram 15 milhões, 40 anos depois eram 43 milhões, 20 anos depois 76 milhões. Repare que a população ativa quase dobrou em 20 anos. Tá? Mais brasileiros entraram na população ativa, se tornaram pessoas que procuram emprego. Agora, quem efetivamente está com emprego? Tá? 93% em 1940. Não esqueça que em 1940, né? Você está aí na era Vargas, na fase da implantação, né, do modelo social brasileiro. Tá? Então ele ainda estava engatinhando. Depois nós fomos colhendo os louros. Tá? Não esqueça, governo Vargas é igual a qualquer outro. Tem uma série de lados positivos, uma série de lados negativos. Ok? Tá? Então aqui está, ele implantou um programa, um modelo econômico e social, né, que nós usamos até hoje. Então tá lá, tá para a história. Ele teve defeitos? Teve, ok? Mas aqui nós estamos falando de números que melhoraram. Ó, assalariados com registro, e aqui é o informal, é o sem registro. 1940, ó, praticamente todo mundo, ou o triplo, né, quase, sem registro, 2,5 vezes, tá? 1980, praticamente não havia ninguém sem registro, maioria absoluta registrada, tá? Ano 2000, reinverteu, tá? O número de assalariados com registro diminuiu, ainda é maior, mas diminuiu, e o número de assalariados informais quase duplicou, aumentou em 60%, tá? Questão difícil, ok? Mas olha só, olha que interessante, a partir do início dos processos de urbanização, década de 40, o Brasil industrializou, modernizou, ocorreu uma grande expansão do mercado de trabalho, sobretudo formal. A indústria, né, especialmente a estrangeira, ok, veja, a indústria estrangeira tem lado positivo, tem lado negativo, mas normalmente ela gera emprego formal, ela paga impostos, ela tem virtude sim. Tá boa essa número 1. Olha a número 2. A partir dos anos 80, houve um período de sucessivas crises econômicas que afetaram profundamente as atividades produtivas, gerando desemprego. Os anos 80, muita gente chama de década perdida aqui. Foi o ano que a China e mais alguns países asiáticos, China era socialista, era fechada, né? Apesar dela ainda ter um governo dito comunista, a economia dela hoje é aberta, ela é um país capitalista, tá? Economicamente. Mas ela era fechada, ela se abriu para o mundo. Na crise que nós estamos vivendo agora, um dos grandes problemas, né? As máscaras, as luvas, que são coisas baratinhas, são produzidas na China. Por quê? Porque lá é muito barato, a mão de obra é muito barata, né? Então aqui no Brasil a mão de obra é barata, mas a chinesa é muito mais barata. E há ainda um problema, né? A China tem impostos mais baixos, a China tem uma moeda desvalorizada, a China tem uma infraestrutura mais moderna que a nossa. Então ela acaba, tudo isso barateia. O porto é mais moderno, tá? O que é o porto? Por que o Brasil não moderniza os portos? Moderniza sim, mas nossa modernização é mais lenta. Modernização gera desemprego. Olha que problema para o governo.
Eu vou modernizar, meu país vai virar competitivo, mas eu estou gerando desemprego, né? Olha que atitude difícil para qualquer governo, ok? Então, várias empresas do planeta que estavam na América Latina vazaram fora para a Ásia. Verdade, tá? Então, não é culpa do governo brasileiro. A maior parte dos governos brasileiros da história, ditos bons, como regra, não é 100%, mas é a regra, não é que foram bons governos, aproveitaram boas situações econômicas mundiais. E a maior parte dos governos brasileiros ditos ruins, não é que eles eram ruins, mas eles foram vítimas de períodos econômicos ruins em níveis mundiais. Tá boa essa número 2. 1 e 2 verdadeira. Então aqui, 1 e 2 verdadeira, você já sabe que é A ou B. Mas olha o que é que vai matar. A implantação do modelo neoliberal a partir dos anos 90 viabilizou a retomada do ritmo de crescimento das ocupações, ou seja, aumentou o número de emprego. Todo mundo sabe que o modelo neoliberal ele tem a vantagem da globalização, da modernização, do dinamismo econômico, da integração econômica, mas ele tem a desvantagem de gerar o desemprego estrutural, que não é tão grave em um país rico, onde a taxa de natalidade é baixa há muitos anos, você tem poucos jovens, e boa parte da população, a maioria absoluta, tem condições de qualificação profissional. O neoliberalismo ele é mais grave no país pobre, primeiro, porque a gente tem taxas de natalidade elevadas. Taxa de natalidade elevada significa gente que precisa de emprego. E, em segundo lugar, nós temos deficiências no setor de educação. Pessoas que precisam do trabalho braçal, que é justamente aquele que o robô rouba, né? A tecnologia ela substitui, num primeiro momento, o trabalho repetitivo, ok? Então, veja que interessante. A pergunta 3, ela é errada. Acabou, matou o exercício. Por quê? Se a 3 está errada, inviabilizou A, C, D e E. O gabarito é B de bola. Ok? A 4 é verdadeira. Olha só, a abertura. Agora a gente já sabe, né? Já sabemos que o gabarito é B, só pode ser ele. A abertura dos mercados e consequente aumento de importações desacelera a abertura de novos postos de trabalho, né? No momento que você abre a sua economia, você passa a ter o produto importado, você evidentemente deixa de depender só do trabalhador interno para abastecer o seu mercado. Então, num primeiro momento, você desacelera, sim, a abertura de postos de trabalho. Não esqueça que a abertura de mercado, ela é uma rua de duas mãos. Eu posso importar, mas eu passo a exportar. Não esqueça que não tem nenhum bobo no mundo. Se eu proíbo a importação, a primeira coisa que o outro país faz é ele também proibir a importação. Ele não compra mais o meu produto. Então, no momento que eu abro o país às importações, eu também estou criando oportunidade para a economia do meu país exportar. O grande problema é que uma economia como a nossa, de baixa produtividade, de baixa qualificação, né, de elevado custo operacional, de impostos elevados, de infraestrutura mal resolvida, tudo isso encarece. Então a nossa economia não é competitiva. Quando a gente abre, nossa importação acaba se sobrepondo. E isso, claro, que prejudica o mercado de trabalho. Afirmativa 4. O crescimento da população economicamente ativa sem registro nas últimas décadas. Últimas décadas, sem registro aqui, tá? Aumentou, né? Quase duplicou, aumentou aí. Não chegou a quase duplicar, mas aumentou muito, tá certo? Sinaliza para o início de uma nova fase da economia brasileira, sem monitoramento judiciário. Claro que não, né? O fato de você não estar pagando imposto não quer dizer que o governo está participando menos. Significa que você está também abrindo mão de direitos sociais, ok? Você é um trabalhador informal, você, na verdade, está deixando de participar das estatísticas mais importantes do país. Ok? Gabarito B de bola. Olha a pergunta 6. Ela é sobre o IDH, tá? Para o país ser mais ou menos, o IDH dele tem que ser 0,8, tá? 0,7 já tem alguns probleminhas. Os ricos é tudo 0,9, né? Os africanos 0,2, 0,3. Ok, beleza? A pergunta:
Os índices, então o IDH, ele é um número atribuído pela ONU, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é alicerçado em 3 características da sociedade: educação, a renda per capita e também a longevidade. Quanto mais você vive, maior o IDH. Quanto mais anos você estuda, maior o IDH. Quanto maior a renda per capita, maior o IDH. Aí eles fazem uma média que é de 0 a 1. Ok? Beleza? Então vamos lá. Ó, a maior potência econômica e militar do planeta não é o maior IDH. Ó. Ele perde, porque a economia ela é um dos fatores. Combinado? Os índices de IDH mais elevados estão quase sempre no hemisfério norte? Sim, né? Lá estão os países mais ricos. Mas olha, a Austrália é hemisfério sul, tem IDH alto, mas o quase está ótimo, verdadeiro. Enormes jazidas minerais, reservas minerais, petróleo, asseguram índices de desenvolvimento humano elevado, né? Para esses. Olha o caso da Venezuela, falso, né? Todas as potências atômicas apresentam os mais elevados índices de IDH. Mentira! A China tem um IDH bastante baixo, ela não está aqui, tá bom? Ela é 0,7 qualquer coisa, tá? Ela é uma potência econômica, vai desafiar Estados Unidos, é uma potência militar, etc, etc. Mas o IDH dela é baixo. Baixo não, né? Pelo amor de Deus. É baixo se comparado a outras potências econômicas. Então, o fato de você ser uma potência econômica não quer dizer que o seu IDH seja muito elevado. Verdadeiro, falso, falso. As diferenças contrastantes de IDH entre África, por exemplo, e Europa, tudo IDH elevado, África, tudo IDH baixo. E a persistente reprodução dessas desigualdades, entra ano, sai ano, continua igual. Não tem relações históricas causais. Vem cá, eu preciso ler o resto. É evidente que nós somos hoje resultado de uma evolução histórica. Tá? Então isso aqui é falso, falso, falso. E ponto final. Não esqueça que hoje, cada dia mais, entra um fator chamado corrupção. Antigamente a gente falava, é tudo culpa da colonização. Ok, uma parte da culpa. Mas veja o caso da Coreia do Sul. Como que a Coreia do Sul se tornou uma potência? Ela era colônia de exploração até 1945. Ela permaneceu ocupada militarmente até 1948. Ela foi dividida a contragosto, a Península Coreana. Eles não queriam ser 2 países num primeiro momento. Tá? E como é que ela se tornou uma potência hoje comparável ao Japão? Tá? Então não esqueça, a corrupção hoje, governo incompetente, governo corrupto, significa imposto que está sendo pago e que deveria ser usado para o progresso do país e não é usado. Ele está sendo usado para quê? Para gerar bilionários. Lembrando que existem bilionários empresários. Esse cara é um empresário. A empresa dele deu certo, né? A gente pode questionar 1000 coisas sobre o sucesso de uma empresa, mas ele correu riscos. Isso é totalmente diferente de um cara que fica bilionário com dinheiro público, ok? Tá bom? Beleza? E nos países pobres, presta atenção, a maior parte dos bilionários são funcionários do governo. Tá? Governo foi criado para representar a sociedade. Veja o caso da Coreia do Sul. É um governo perfeito? Não. Mas eles desenvolveram mecanismos que transformaram o governo em um motor do desenvolvimento do país. Tá bom? Ok? De novo, olha só a última. Os mais elevados índices de desenvolvimento humano correspondem a países cujas geografias políticas caracterizam-se por elevado controle do Estado. Ao contrário, né? Elevado controle. Olha a Coreia do Norte. Meu Deus do céu, tá? Cuidado com o Estado, tá bom? Na maioria absoluta das vezes o Estado é gerador de desigualdades. Olha, líderes vitalícios, né? Então, quando a gente fala em democracia, líder vitalício, meu Deus, errada. Só a primeira é verdadeira. Pergunta 7 da Federal de Pernambuco sobre as migrações.
Vamos lá, pessoas com elevado grau de formação profissional, você vai colocar verdadeiro ou falso. Elevado grau, especializadas, num país pobre. Olha como esse examinador foi mais cuidadoso, não escreveu país pobre, escreveu país periférico, emergente. Emergente é um pobre que está em processo de modernização, tá? O Brasil é emergente. O Brasil é periférico, portanto. Então, dentro do mundo periférico, você tem o país pobre mesmo, um africano como regra, nem todos, né? A África do Sul não é, a África do Sul é emergente. E você tem o periférico emergente, ok? Beleza? São chamados assim, então, um país com elevado grau de formação para assumir postos de trabalho no país rico. Ó, que bacana, país rico ele chamou de central. Ótimo, boa questão. Esse tipo de imigração é chamado de imigração de cérebros ou fuga de cérebro. Quer dizer, você já tem problema de mão de obra qualificada. O cara se forma, vai buscar emprego no país rico, né? A gente acaba pagando pato aqui. Verdadeiro. Olha só essa número 2, muito chato. Tá? Então vamos lá. Então, o nordestino brasileiro continua a ser visto como uma ave de arribação em função de viver se deslocando para outras áreas do país. A exemplo disso é a migração de trabalhadores para o centro-sul, tal. Ó, só uma questão aqui já um pouco antiga. Ok, o cara vem aqui para ser boia fria da cana-de-açúcar, tá? Em primeiro lugar, essa questão ficou um pouco ultrapassada. Ela é verdadeira, foi considerada verdadeira, mas hoje já não é mais tão verdadeiro. O problema é que o Nordeste não é mais isso. O Nordeste hoje é industrial. Nos últimos 30 anos, o Brasil teve um processo de descentralização da indústria, que fixou uma parte da população na região nordestina. Diminuiu muito essa migração. Ela continua existindo sim, mas não é como era antes. O grande problema é que, olha o que o examinador escreveu aqui, o nordestino brasileiro continua a ser visto. Quer dizer, mesmo que não seja, ele continua a ser visto. Sim, pode botar o verdadeiro. Mas cuidado, tá? Essa parte aqui hoje, a cana está sendo toda mecanizada, inclusive a colheita, tá? Devagarinho. Então o boia fria vai desaparecer. Ok? Então veja que a mecanização, às vezes, ela gera um desemprego que, claro que é muito ruim para essa pessoa. Mas essa pessoa, por exemplo, se ela tiver um pouco de apoio, ela pode se qualificar, ela vai sair dessa vida, que ela seria perpetualmente explorada de uma forma muito intensa, né? Ó, a crise econômica que assolou a Europa nos anos 70 provocou uma forte retração no movimento migratório. Aqui, veja, já é controvertido isso, mas veja, contudo, nos anos 80 houve uma retomada desse movimento, principalmente por parte de pessoas do leste europeu. Pessoas do leste europeu é da Europa comunista. Eles começaram a migrar para a Europa capitalista quando o comunismo colapsou. Porque quando o comunismo era forte, havia governos totalitários que não deixavam as pessoas saírem. O cara era proibido. E isso é década de 90, não de 80. Ok? Tá? Então já essa crise aqui você ignora, já estava errado. E aqui, pior ainda, falso. Combinado? Então, verdadeiro. O verdadeiro é que você tem um falso. O êxodo rural, que bem caracterizou as migrações do Brasil nos anos 60, 70, continuou a ocorrer. Saída do campo, indo para a cidade. Êxodo rural. Ok? Ele continua a ocorrer até mesmo com mais intensidade. Nem vou ler o resto. Êxodo rural não tem mais. População rural hoje no Brasil, ela é menor que 10%. Quer dizer, se sair, não sobra ninguém na roça. Ok? Ela já ocorreu. Hoje esse movimento, ele não existe. O movimento hoje no Brasil é da grande cidade para a pequena e média cidade. Falso. A migração de garimpeiros da região norte brasileira para Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana pode ser classificada quanto ao espaço em migração externa continental. Quer dizer, você saiu do país, mas permaneceu no continente. Esse cara que vai garimpar, ele não vai procurar... Ele está invadindo, tá? Esse cara é ilegal. Ele é garimpeiro, o rio atravessa a fronteira, lá na região amazônica a fronteira é pouco guardada. Isso acontece ida e volta. Não é que o brasileiro está indo procurar emprego na Venezuela ou na Guiana Francesa, ok? É porque lá a questão fronteiriça
ela é diferente do que aqui. A guarda da fronteira, o próprio traficante de drogas sabe disso, tá? Então, você tem a economia da droga atravessando fronteira justamente porque ela não é bem guardada no meio da floresta. Então essa também é verdadeira, combinado? Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, com o devido cuidado nessa daqui, que ela já hoje, tá? Ela já está deixando de ser verdadeira, ok? A pergunta número 8, ele quer saber, Federal de Goiás, sobre as migrações internas no território brasileiro na década de 90. Ok? Para onde que iam os migrantes brasileiros para o próprio Brasil? Iam para o Sudeste por causa da expansão industrial? Isso é o pós-Segunda Guerra, não década de 90. Será que eles estavam indo de grandes metrópoles, estavam indo para as grandes metrópoles em consequência do deslocamento da população rural? Isso é concomitante à industrialização. Década de 90 o cara já está saindo da metrópole. A metropolização ela vem junto com o êxodo rural. Combinado? Esses dois movimentos são do pós-Segunda Guerra Mundial. Década de 50, 60, máximo 70. Aí as cidades já estavam lotadas, começou a ter desemprego, já estava tudo favelado. Tá? Década de 90, para o centro-oeste, a marcha para o oeste foram agricultores que aproveitaram o governo militar que doou terra, implantou infraestrutura para plantar soja. Hoje o centro-oeste é grande produtor de soja, de grãos em geral. Isso é década de 80, basicamente, não de 90, tá? Os municípios de pequeno... Então eles estavam indo para município de pequeno porte, porque lá é mais fácil ter emprego e o custo de vida é mais baixo. É o gabarito. Década de 90, o cara sai do desemprego da metrópole para buscar um emprego numa cidade menor, onde tem menos pessoas, tem menos competição pelo emprego. Ok? Na metrópole tem mais emprego, mas tem muito mais pessoas, então acaba sendo mais difícil ter emprego. E o custo de vida, evidentemente, que é mais baixo na cidade menor. É o gabarito, letra D de doido. Ok? Então, década de 90 direcionaram para o sul por conta de políticas desenvolvimentistas. Isso nunca existiu no Brasil, região sul, tá? Ao contrário, a região sul tem perdido população, ok? Gabarito D de doido. A pergunta 9, olha só, pergunta 9, eu até te chamei a atenção, porque como o Enem é tudo pergunta igual, né? Ela te condiciona, eu não gosto disso, mas é a realidade, né? Tá? Você acaba comendo mosca quando aparece um incorreto. Tá? A gente só sabe achar a alternativa correta. Ok? Sobre migrações, olha só. Letra A. A motivação que impulsiona o processo migratório antes de ser um processo de expulsão pela falta de perspectiva de trabalho no país de origem é resultante da atração que o país rico exerce sobre o país pobre. É o gabarito errado. A grande motivação da migração é o cara que está passando fome, é o cara que é um perseguido político, perseguido religioso, tá? Veja, se imagine que você tem um bom emprego no seu país e aparece uma chance de um emprego um pouco melhor no outro país, a maioria das pessoas não vai. A maioria das pessoas só sai do lugar onde ela está se ela percebe que ela não vai ter condições de sobreviver no futuro, tá? Quem impulsiona o movimento migratório é a expulsão e não a atração. É claro que você é atraído, qualquer pessoa, para um lugar melhor. Agora, o melhor é relativo, né? Brasil é melhor do que muitos países, é pior do que outros. Então tem brasileiro que quer sair do Brasil, assim como tem muitos seres humanos que sonham vir para o Brasil. Mas nunca tire isso da cabeça. A pessoa que tem uma vida digna dificilmente migra. Pode migrar? Pode, mas ele não é regra, ele é exceção. A regra é, ele vai sair de seu país não porque o outro país é bom, e sim porque ele está numa situação muito difícil. Gabarito A. Como as outras são verdadeiras e essa
a aula já foi muito demorada, tá? Você lê, qualquer coisa você me procura pelos canais da escola. Olha a pergunta 10, vou fazer em 2 tempos, né? Então, migração típica do território brasileiro no pós-guerra. Ok? Então, quanto mais forte a linha, mais gente. Quem era a origem dos migrantes? Nordestino. Combinado? Ele ia minerar em o que hoje é Tocantins, ele foi para a Zona Franca de Manaus buscar emprego, foi para Carajás fica por aqui, mas ele já foi para projetos minerais, tá? Aqui já são sulistas, final da década de 70, tá? É mesmo na de 80, indo plantar soja no Nordeste, tá? Criar gado. Nordestino que vinha para o Sudeste, que foi ajudar a construir Brasília, tá? Tudo isso, tá? O foco era nordestino. Vamos lá para cima. Olha só, a década de 70 até a década de 90, o Nordeste continua assim, uma linha um pouquinho mais forte, tá? O nordestino continua indo para a Amazônia, o nordestino continua indo para o Sul, continua indo para o Centro-Oeste, tá? Mas repare que as linhas são mais fracas do que antes. Então, essa migração de nordestino, olha que década de 90, o nordestino é um migrante como qualquer outro. Combinado? Ok? Beleza? Vamos lá. Pergunta: as décadas de 70 a 90, esse mapa aqui, constituem como os principais períodos da migração de nordestinos, errado, né? Nordestino, ele veio para Sudeste, para Centro-Oeste na década lá de 50 a 70, tá? Falso. Letra B, as décadas de 50 a 70 foram marcadas pela migração de nordestinos para o Sudeste, motivadas pela industrialização, bom, é o gabarito, tá bom? Zona Franca de Manaus. Olha a letra C, a década de 90 foi marcada pela migração de moradores da periferia das grandes cidades, atraídos pela perspectiva de trabalho nas reservas extrativas da região amazônica, tá? Década de 90. O problema é o seguinte, a década de 90 para cá já é da pequena para média e grande cidade. Isso aqui é projeto agropastoril. A mineração não é o principal motivo. O nordestino ainda vai lá, mas não o da grande cidade. Falsa letra C. E a letra D, na década de 70 a 90, essa no meio aqui, né? O maior fluxo de imigração interna no Brasil foi de nordestinos para o Centro-Oeste. De novo, isso vale para a década de 50. Gabarito B de Brahma. Ok? Tá? Espero que tenha sido útil.